Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 12 de março. Um feliz sábado para vocês. Nesta manhã, ainda com bastante cerração, como vocês estão vendo, estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus, adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, eu e os meus irmãos nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus Cristo, nosso precioso Salvador. Estamos aqui buscando a unção do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra profética, o Senhor venha falar ao nosso coração através das mensagens que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia, mas que se aplica para nós também. Fala ao nosso coração. Poupa o teu povo que está sofrendo neste momento de guerra ali na Ucrânia. Que o Senhor poupe o teu povo, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor cuide daqueles que te são fiéis. Tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Volte logo, querido Jesus, é o que nós pedimos em teu nome. Amém. Queridos, um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos estudar a carta que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ver aqui os versos 7 até o verso 13. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, que linda carta é esta! Uma carta sem nenhuma repreensão. Aliás, a carta de Esmirna e a carta de Filadélfia são as únicas duas que não têm repreensão. Mas especialmente esta carta que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia é uma carta linda, porque fala de um período maravilhoso do cristianismo. É uma fase gloriosa do cristianismo, de muito amor e paixão pelas almas. Queridos, Filadélfia ficava a 120 quilômetros de Esmirna, em uma região vulcânica sujeita a frequentes terremotos. Recebeu o nome Filadélfia por causa de Átalo Filadelfo. É chamada a Pequena Atenas por causa dos seus muitos templos. A cidade foi construída numa ampla colina e cercada de vales férteis. Tornou-se um centro de projeção na propagação do helenismo, da cultura grega. No ano 17 depois de Cristo sofreu um severo terremoto, o mesmo terremoto que devastou Sardes. Pelo fato de Filadélfia se localizar na principal estrada, a estrada do correio romano, entre a Frígia e Esmirna,
Filadélfia se tornou uma importante e rica cidade com suntuosos templos. Filadélfia ainda existe hoje, porém é conhecida por outro nome. O nome de Filadélfia hoje é Alá-Sher, que significa cidade de Deus. Filadélfia, esta palavra, significa amor fraternal. E o período foi caracterizado por profundo amor e intensa paixão pelas almas pelas quais Jesus Cristo morreu. A igreja de Filadélfia representa o período histórico do cristianismo entre os anos de 1798 a 1844. Queridos, o cristianismo parece ter sido introduzido ali na cidade de Filadélfia já na era apostólica, porque João, o discípulo amado, ele escreveu uma das cartas dele, ele escreveu para a igreja de Filadélfia. Vamos ler então a mensagem que Jesus Cristo tem para você e para mim hoje, aqui na carta de Filadélfia. Vamos ler novamente capítulo 3 de Apocalipse, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, é o santo de Israel, é Jesus Cristo que está falando. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Você pode confiar nele. Ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é transparente, ele quer nos ajudar. É alguém confiável, queridos. Jesus Cristo é confiável, ele é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, a chave da vida eterna, a chave que abre as sepulturas e ressuscita os mortos. Ele é quem tem a chave, ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui já é uma linguagem que deve ser entendida dentro do conceito do santuário. O santuário terrestre, que era uma cópia do santuário celestial. Queridos, existe a porta que dá acesso ao lugar santo, existe a porta que dá acesso ao lugar santíssimo. Jesus Cristo está usando aqui termos que devem ser entendidos dentro da doutrina do santuário. Aqui diz o verso 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Diante de ti pus uma porta aberta. 1798 a 1844. Diante deste povo de Deus que viveu neste período de 1798 a 1844, Deus colocou uma porta aberta diante deles. Uma porta aberta em 1844, exatamente o ano em que acabou o período de Filadélfia e iniciou o período de Laodiceia, povo do juízo. Que porta aberta é esta que Deus colocou diante, na frente do povo de Deus que viveu no período de Filadélfia? Queridos, esta porta aberta mencionada aqui no capítulo 3, verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. É a porta do Santíssimo do Santuário Celestial. Jesus Cristo fechou a porta do lugar santo e abriu a porta do lugar santíssimo. Jesus Cristo terminou o seu ministério no lugar santo, ministério este que ele exerceu por mais de 1800 anos, desde que ele ascendeu ao céu no ano 31, e lá foi entronizado como nosso sacerdote e mediador. Ele exerceu este ministério de mediador nosso até 1844. Em 1844 ele iniciou então uma nova fase do seu ministério, que diz respeito ao juízo celestial, o ministério de Jesus Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. E exatamente para os filhos de Deus que viveram neste período de 1798 a 1844, Jesus mostra para eles, Jesus anuncia para eles: eis que eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta. Não é do lugar santo, é agora a porta do lugar santíssimo, onde está a arca do concerto contendo os 10 mandamentos, a santa lei de Deus. Queridos, foi exatamente em 1844, quando Jesus Cristo penetrou no Santíssimo para iniciar o juízo celestial. Ali, naquele ano,
começou a exaltação da santa lei de Deus esquecida. Os 10 mandamentos esquecidos durante a Idade Média agora deveriam brilhar para que o povo entendesse que a lei de Deus, a santa lei de Deus, é um reflexo do santo caráter de Deus. E uma luz especial deveria brilhar em torno do 4º mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Agora, queridos, uma vez a porta aberta do Santíssimo, luz iria brilhar em torno da santificação do sábado, lembrando a humanidade de que o dia do Senhor é o sábado, o 7º dia da semana. É a partir de 1844 que a luz brilhou na santa lei de Deus. A santa lei de Deus foi exaltada quando Jesus Cristo penetrou no Santíssimo para iniciar o juízo, porque o juízo celestial tem como base a Constituição celestial, queridos, tem uma lei. É a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, esquecidos, desprezados, odiados por Satanás e odiado por muitos ministros do Evangelho. Por isso diz aqui: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta do Santíssimo, e ninguém a pode fechar. Ninguém vai impedir que Jesus realize o juízo celestial. Queridos, infelizmente, muitos cristãos querem só dar ênfase e pregar sobre o ministério de Jesus no lugar santo, falando de Jesus como mediador, como intercessor. Obviamente, esta é uma verdade bíblica e faz parte do santuário celestial, da doutrina do santuário celestial, que Jesus Cristo é mediador e é o único mediador entre Deus e os homens. Assim como diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Mas, queridos, Jesus Cristo não é só mediador, ele é também juiz. E ele iniciou o juízo celestial em 1844, exatamente no final dos 2300 anos, quando você estuda a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, onde diz: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. Esses 2300 anos começaram em 457 a.C. e acabaram em 1844. Então, em 1844, iniciou a purificação do santuário celestial. É a festa da expiação, aquela festa que acontecia todo ano no santuário terrestre, no dia 10 do 7º mês. Era o juízo para o povo de Israel no santuário terrestre, na velha dispensação, mas era uma festa profética que apontava para a purificação do santuário celestial, o juízo no santuário celestial, que ocorreria a partir de 1844, exatamente como a profecia indica no calendário profético de Deus de 2300 anos. Por isso, queridos, Jesus Cristo abre a porta do Santíssimo. E ali no Santíssimo está a Arca do Concerto contendo os 10 mandamentos. É exatamente isso que está aqui em Apocalipse capítulo 11. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19. Foi mostrado para João o Santíssimo do Santuário Celestial. E ele viu ali a Arca do Concerto. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. O santuário celestial tem o lugar santo, onde Jesus ministrou como sacerdote nosso, mediador nosso, por mais de 1800 anos. Mas o santuário celestial tem também o Santíssimo, onde está a arca do concerto, os 10 mandamentos, mostrados aqui para João na sua visão. Queridos, muitos ministros do Evangelho não querem pregar sobre o juízo. Eles querem permanecer no lugar santo. Por isso a mensagem dada por Jesus Cristo à igreja de Filadélfia diz que Jesus Cristo fechou a porta do lugar santo. Isto não quer dizer que ele deixou de interceder.
Jesus Cristo, ao entrar no Santíssimo em 1844, ele continua intercedendo por você como nosso mediador. Exatamente como está em Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 5, mostra Jesus com o incensário de ouro na mão, intercedendo pelo seu povo, com muito incenso. Ele continua intercedendo, mas ele exerce uma função agora a mais, adicional, de juiz. Ele conduz o processo do juízo celestial, revelado no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, 7 e 8 de Apocalipse. Deus usou o capítulo 4, 5, 6, 7 e 8 de Apocalipse para explicar o processo do juízo celestial em 7 fases. 7 fases do selamento do povo de Deus, do julgamento do povo de Deus. E Deus anunciou isso para os cristãos de Filadélfia, dizendo: eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta. É a porta do Santíssimo. É a mesma porta aberta de Apocalipse 4, verso 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, verso 1. Aqui diz: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Esta porta aberta no céu que foi mostrada aqui em Apocalipse 4, verso 1, foi mostrada para os cristãos de Laodiceia. Vejam, queridos, para os cristãos de Filadélfia, Deus disse: eis que eu coloco diante de vocês, na frente de vocês, uma porta aberta. Mas para os cristãos de Laodiceia, Deus não fala: eu coloco diante de vocês, porque os cristãos de Laodiceia estão mais no tempo do fim. Então, eles já estão na porta aberta. Não é diante deles, mas é no período deles. Por isso diz aqui o capítulo 4, verso 1, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É a mesma porta aberta que Deus mostrou para os cristãos de Filadélfia. É a porta do Santíssimo, do santuário celestial. E aqui diz: e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Deus mostrou para os cristãos de Laodiceia a sala do juízo. Para os cristãos de Filadélfia, Deus mostrou somente uma porta aberta. Mas para os de Laodiceia, que é o povo do juízo, Deus mostrou a sala do juízo e o trono de Deus, cercado por 24 outros tronos. Queridos, voltando agora para Apocalipse capítulo 3, verso 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mesmo que as pessoas não gostem do juízo, muitos odeiam a lei de Deus, os santos mandamentos de Deus, mas ninguém pode destruir esta última fase do ministério de Jesus Cristo. Ele julga o seu povo. Quando Jesus Cristo voltar do céu com poder e glória, queridos, ele já vem sabendo quem são os salvos, quem são os perdidos, porque já foram julgados. Ele separa os bodes das ovelhas. Aos que estão à direita dele, ele dirá: vinde benditos do meu Pai. E aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim. Queridos, Jesus Cristo julga antes de voltar, antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que o juízo celestial ocorre nesta última fase, que é a Laodiceia, de 1844 para frente. E Jesus Cristo mostrou isso já para os cristãos de Filadélfia. Está chegando o juízo. Eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta. É a porta do Santíssimo, onde Jesus Cristo vai entrar em 1844, conforme a profecia de Daniel 8,14. Queridos, Deus é exato. Deus é exato na sua profecia. Queridos, Deus está anunciando que você e eu, hoje, estamos vivendo no dia do juízo. O juízo já começou pelos mortos em 1844 e vai passar para os vivos quando a lei dominical for aprovada universalmente. Queridos, nós estamos vivendo no tempo do fim, a poucos passos da volta de Jesus. E agora diz aqui, o verso 8, tendo pouca força, o finalzinho do verso 8,
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia, 1798 a 1844, é caracterizada por um povo fiel, um povo apaixonado por Jesus, um povo apaixonado pelas almas pelas quais Jesus morreu. Queridos, foi mostrado que os mandamentos de Deus têm referência a esta porta fechada e que foi aberta em 1844. Não podemos separar a porta aberta dos mandamentos de Deus. Eles estão ligados. A porta aberta diz respeito ao Santíssimo, onde está a Arca do Concerto, os 10 mandamentos. Queridos, esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece junto à Arca do Concerto. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum poderia fechá-la. E que uma vez que Jesus abrira a porta do Santíssimo, agora onde está a Arca do Concerto, os 10 mandamentos, luz tem brilhado sobre o povo de Deus, mostrando a santidade da lei de Deus. Queridos, nós vamos ser testados com relação ao sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. Deus não exigiu isso daqueles que viveram antes de 1844. A lei de Deus não estava ainda sendo exaltada. Ainda não existia a luz brilhando sobre o 4º mandamento da lei de Deus. A porta do Santíssimo, onde está a Arca do Concerto com os 10 mandamentos, ainda estava fechada antes de 1844. Por isso não existia luz e compreensão sobre a necessidade de guardar os mandamentos de Deus. Jesus salva, sim, isto é uma verdade, 100% verdade, é Jesus que salva. Porém, todos os salvos terão prazer em obedecer os mandamentos de Deus e receberão o poder do Espírito Santo para obedecer os mandamentos de Deus. Esta luz veio, esta luz brilhou a partir de 1844, quando a porta do Santíssimo foi aberta. Antes não existia essa luz. Queridos, via-se agora o cumprimento das palavras de Jesus no Apocalipse, dirigidas à igreja de Filadélfia. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. O santuário celestial, queridos, é o próprio centro da obra de Jesus em favor dos homens, de todos os pecadores, sendo também o centro da mensagem do Apocalipse. O centro da mensagem do Apocalipse é o santuário celestial, é o juízo celestial. A mensagem dirigida à igreja de Filadélfia prepara o mundo para a hora do juízo que teria seu início no período de Laodiceia, 1844. É interessante que Jesus se preocupou em dar uma mensagem anunciando quando ele terminaria o seu ministério no lugar santo e iniciaria o ministério no lugar santíssimo. Eu pergunto, por que Jesus não usou estas palavras que estão na igreja de Filadélfia? Por que Jesus não usou estas palavras da porta fechada e da porta aberta quando ele escreveu para a igreja de Éfeso? Ou quando ele escreveu a carta para a igreja de Esmirna, ou Pérgamo, ou Tiatira, ou Sardes? Por que exatamente na igreja de Filadélfia é que ele usou a expressão aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre? Exatamente na 6ª carta. Por quê? Porque a 7ª carta, Laodiceia, é o juízo. 1844 para frente. Por isso, para os cristãos que viveram nesse período que antecedeu o juízo, 1798 a 1844, Jesus anunciou, está chegando a hora do juízo. Eu estou mostrando para vocês a porta do Santíssimo aberta, vai começar o juízo. Queridos, exatamente no período de Filadélfia, os cristãos que não entendem a profecia estão tentando
fechar a porta que Jesus abriu em 1844, a porta do Santíssimo, porque eles não querem guardar os mandamentos de Deus. Mas em João capítulo 14, verso 15, Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A obediência aos mandamentos de Deus não nos compra a salvação. A salvação é comprada pelo sangue de Jesus. Mas quem é salvo pelo sangue de Jesus tem prazer em obedecer os mandamentos de Deus. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A porta do Santíssimo mostra a santa lei de Deus, a arca do concerto, os 10 mandamentos. Satanás odeia a lei de Deus e tem colocado esse mesmo ódio no coração de muitos ministros do Evangelho que pregam contra a lei de Deus. Sermões que se concentram no lugar santo do santuário celestial e que não mostram o que Jesus Cristo está fazendo no lugar santíssimo. Eles não querem avançar para a fase seguinte, que é o juízo celestial no Santíssimo, onde Jesus continua intercedendo, mas também começou a julgar. E a norma do juízo é a lei de Deus, a santa lei de Deus. Jesus abriu a porta, ou o ministério do lugar santíssimo. Resplandeceu luz por aquela porta aberta do santuário celestial e demonstrou-se estar o 4º mandamento, incluído na lei, que ali se acha encerrada. O que Deus estabeleceu, ninguém pode derrubar. A presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do 2º véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta do Santíssimo fosse aberta em 1844 e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam na esperança, pois eles não tiveram a luz, nem a prova sobre o sábado que nós hoje temos desde que a porta foi aberta, a porta do Santíssimo. Os inimigos da verdade atual têm estado a tentar abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar, eles estão tentando fechar a porta do Santíssimo que ele abriu em 1844, onde a arca está, contendo as 2 tábuas de pedra, nas quais estão os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Jeová. Porém, o período de Filadélfia, queridos, além de mostrar esta beleza do ministério de Jesus Cristo no Santíssimo, o juízo celestial, a carta de Filadélfia também é caracterizada por um profundo amor e paixão pelas almas. Um reavivamento espiritual aconteceu no tempo de Filadélfia. Um sermão pregado por Guilherme Carey. Guilherme Carey era um simples sapateiro. Ele pregou um sermão no dia 31 de maio de 1792. E este sermão acendeu uma centelha cujo destino era incendiar os corações dos cristãos em todas as igrejas e países. Guilherme Carey, simples sapateiro que se tornou o pai das missões modernas, chegou ali na Índia, abriu ali uma escola que hoje é uma universidade. Desta escola ele enviava pregadores, missionários, e ali Guilherme Carey permaneceu por toda a vida, sem nunca tirar férias. Com seus auxiliares, traduziu a Bíblia em 35 diferentes idiomas da Índia. Em 1807, Roberto Morrison partiu para a China e 10 anos depois, Roberto Moffat seguia para a África e em seguida, David Livingstone também foi para a África. Queridos, foi o período das missões estrangeiras. Esse é o período de Filadélfia, 1798 a 1844, tempo de reavivamento da verdadeira piedade e espírito missionário. Havia grandes reavivamentos da vida e fraternidade entre os cristãos. Tudo isto vemos descrito nesta carta a Filadélfia. Em 1784, havia somente 20 postos missionários protestantes no mundo, a metade dos quais pertenciam aos irmãos morávios. A igreja cristã, simplesmente, antes de 1798, não se interessava em missões estrangeiras. Quando Guilherme Carey, numa convenção de ministros, em 1786, apresentou a questão da obrigatoriedade dos ministros de levar o evangelho de Cristo para todas as nações do mundo, ele foi reprovado e pediram para que ele se assentasse. Porém, queridos, com a prisão do Papa Pio VI em 1798, a Bíblia foi desacorrentada. A Bíblia que estava
proibida, fazia parte da lista de livros proibidos da Bíblia. Mas com a prisão do Papa Pio VI em 1798, a Bíblia foi libertada. E a Bíblia começou a ser publicada, porque surgiram as sociedades bíblicas. Em 1804, foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica. Em 1816, a Sociedade Bíblica Americana. E em seguida foram organizadas as Sociedades Bíblicas da Escócia e também da Alemanha. Um breve resumo, queridos, das atividades missionárias que irromperam das forças da cristandade. Em seguida, ao momentoso sermão de Guilherme Carey, pregado em 1792, veja aqui um breve resumo das atividades missionárias ao redor do mundo. 1792, o panfleto de Guilherme Carey sobre as obrigações do cristão quanto às missões estrangeiras. Ainda em 1792, organizou-se a Sociedade Missionária Batista. 1793, Guilherme Carey viaja para a Índia, para ali expandir o Evangelho de Jesus. 1795, organização da Sociedade Missionária de Londres. 1796, criação da Sociedade Missionária de Nova York. 1796 ainda, viagem de um navio missionário à vela. Esse navio era chamado Duff, com 9 missionários que foram para os mares do sul. Em 1798, outra viagem do navio missionário Duff, agora com 46 missionários. 1804, criação da Sociedade Bíblica Britânica. 1807, Roberto Morrison embarca como missionário para a China. 1812, o missionário Adoniran Judson inicia o trabalho em Burma. 1816, criação da Sociedade Bíblica Americana. Em 1817, Roberto Moffat embarca como missionário para a África. 1820, Hiram Bingham embarca como missionário para o Havaí. 1829, Alexander Duff embarca como missionário para a Índia. 1831, Guilherme Miller começa a pregar a mensagem do segundo advento de Jesus Cristo. 1840, iniciaram a publicação da revista Sinais dos Tempos. 1840, primeira Conferência Geral dos Adventistas Milleritas na cidade de Boston. 1840 ainda, David Livingstone inicia seu trabalho missionário na África. Vejam, queridos, a explosão do espírito missionário no período de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Por isso não existem repreensões para esta igreja, porque foi caracterizada por profundo amor. Amor a Jesus Cristo e amor pelas almas perdidas. O período de Filadélfia é descrito de maneira positiva. Em Apocalipse 3:8, Jesus diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E agora em Apocalipse 3, verso 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Foi neste período de Filadélfia que surgiu na terra uma família poderosa que hoje controla os bancos centrais mundiais. Os bancos centrais do mundo inteiro são controlados por esta família Rothschild, que é judeu de nome, mas não é judeu de sangue. Eles vieram, a origem deles é lá Casária, que hoje se chama Geórgia. Queridos, eles se dizem judeus, mas não o são satanistas. Eles controlam o mundo através dos bancos centrais. Queridos, foi exatamente neste período que surgiu esta família, controlando o mundo, agentes de Satanás. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Não são de Jesus Cristo, são de Satanás. Aos que se dizem judeus e não são, porque são judeus somente de nome e não de sangue. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Os servos, os santos do Altíssimo, eles vencerão. E os agentes de Satanás terão que se prostrar diante daqueles que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos, reconhecendo a vitória dos seguidores de Jesus e o fracasso dos seguidores de Satanás. Aleluia! E agora o verso 10.
como guardaste a palavra da minha paciência. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Jesus está prometendo proteção para você, libertação para você. Isto é recíproco, queridos. Você guardou a palavra da minha paciência. Eu também vou guardar você da hora da tentação. Isto é recíproco. Você honra Jesus Cristo, Jesus te honra. Você confessa o nome de Jesus diante dos homens, Jesus confessa o seu nome diante do Pai. Você guarda a palavra de Jesus Cristo e Ele te guarda também da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É recíproco. Jesus Cristo me amou primeiro, por isso eu o amo. Jesus Cristo me salvou primeiro, por isso, em gratidão, eu guardo os mandamentos de Jesus, porque Ele me amou e me salvou primeiro. E agora, queridos, o verso 11. Eis que venho sem demora. Essa expressão, eis que venho sem demora, é repetida em Apocalipse capítulo 22. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Está lendo comigo Apocalipse 22, verso 7? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E novamente, repete-se esta expressão de Jesus, eis que venho sem demora. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que venho, eis que venho. Jesus Cristo está prometendo voltar em breve. Jesus voltará em breve. A situação política do mundo, a situação moral do mundo, tudo está provando que chegou o fim do mundo, meus queridos. Chegou o fim do mundo. Este Fórum Econômico Mundial está a serviço do Vaticano, está a serviço de Satanás para criar a nova ordem mundial, para criar um grande reset, um grande apagão, queridos. O apagão, esta guerra mundial que está chegando aceleradamente, esta guerra, mais o apagão e mais as destruições e tragédias e mortandade, tudo isto é sinal de que o fim chegou. Não faça planos a longo prazo, porque Jesus Cristo virá muito em breve. Muito em breve. Não podemos marcar o dia, a hora e o ano da volta de Jesus, mas serão poucos anos, meu querido irmão, minha querida irmã. A promessa de Jesus, eis que venho sem demora, vai se cumprir nos seus dias, nos meus dias. Estes olhos contemplarão a segunda vinda de Jesus. Aleluia por isso. Eis que venho sem demora. Verso 11, capítulo 3. Guarda o que tens. O que é que você e eu temos? A salvação pela fé em Jesus Cristo? Este amor a Jesus Cristo e esse amor pelas almas pelas quais Jesus morreu, guarda o que tens. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida eterna. A coroa de ouro que Jesus Cristo, com as suas próprias mãos, colocará sobre a sua cabeça. Quando você adentrar pelos portões da Nova Jerusalém, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai receber das mãos de Jesus a coroa de ouro. Guarda a tua coroa. E o verso 12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Mente de vencedor. Jesus Cristo repete esta frase, a quem vencer, a quem vencer. Jesus foi vitorioso e Ele transmite para você, Ele dá para você a mente dele. O Espírito Santo implanta em você a mente vitoriosa de Jesus. Por isso, meu querido irmão, não tenha mente de perdedor, não tenha mente de fracassado, porque Jesus Cristo dá a vitória dele para você. É só você manter comunhão diária com Jesus Cristo. É só você confessar os seus pecados a Jesus cada dia. Ninguém vai se perder enquanto estiver clamando pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus,
e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Queridos, que promessas preciosas para os cristãos de Filadélfia, mas também para você que vive hoje, a poucos passos da volta de Jesus Cristo. Por isso Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, que a vida sua e minha seja incendiada por este amor fraternal de Filadélfia. Vivemos no tempo de Laodiceia, mas o nosso espírito não pode ser de Laodiceia, de mornidão. O nosso espírito tem que ser de Filadélfia. Paixão profunda, amor fraternal a Jesus Cristo e uns aos outros. Que Jesus Cristo derrame sobre você esta bênção, este amor. E que Jesus Cristo dê para você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz que só Ele tem para dar. Fique, portanto, com a paz de Jesus. Amém.